O interior de São Paulo é um dos focos principais nesta semana. O fato de estar chovendo agora melhora a qualidade do ar, mas ainda não é chuva suficiente para entender o tamanho do estrago que vamos sentir pelos próximos dias. Porque não apenas nós estamos respirando um ar poluído do estado de São Paulo, misturado com a fumaça dos incêndios aqui próximos, como estamos recebendo também a fumaça das queimadas na Amazônia e a fumaça que vem do centro-oeste brasileiro. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as causas do incêndio que atingiu a região do Parque Nacional de Brasília, conhecido como Parque da Água Mineral. O parque é uma unidade de conservação federal, é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Então o governo também é cobrado de deixar, entre aspas, o fogo comandar parte do que acontece dentro do seu próprio quintal. Fogo tomando conta de algo que é de responsabilidade do próprio Ministério. E uma área de cerca de 1.200 hectares já atingidos. Vamos a Brasília conversar com a Tayane Mello, que está diretamente sofrendo com todo esse incêndio também, moradora da capital. O fato de ser em Brasília, de repente, faz as autoridades entenderem um pouco mais o que o Brasil todo está fazendo. Mas isso só vai ser possível através de investigações. Conta um pouquinho pra gente, primeiro, do cenário que vocês estão vivendo aí em Brasília e do que a Polícia Federal conseguiu avançar nas últimas horas, conversou com a imprensa, com as autoridades. Muito bom dia pra você, Tayane. Sofrendo bastante, viu? Agora eu tô falando aqui com você e tá bem difícil de respirar aqui no salão do Palácio do Planalto, porque tem muita fumaça por toda a capital federal. Ótimo dia a você, a todo mundo que tá começando a semana aqui na nossa companhia. Esse incêndio começou ontem de manhã, até agora não foi controlado. 52 militares do Corpo de Bombeiros estão trabalhando, 20 agentes do ICMBio e 5 agentes do IBRAM que estão envolvidos nesse combate, além também de 7 viaturas, 2 aeronaves, drones, enfim, tudo para tentar combater esse incêndio. Inclusive, de acordo com o Corpo de Bombeiros, um militar ficou até ferido. Esse incêndio que agora atinge áreas de vegetação de muitas árvores, o que dificulta, segundo a corporação, o combate também a essas chamas. Há uma previsão também de reunião hoje do ICMBio à noite para tratar justamente sobre mais ações de combate. Como eu falei, capital federal toda encoberta por fumaça. E ontem também o presidente Lula sobrevoou todas as áreas atingidas, presidente que se disse muito preocupado com o que vem acontecendo em todo o Brasil, não somente aqui no Distrito Federal. Inclusive o presidente disse que vai se reunir hoje com a ministra Marina Silva do Meio Ambiente e demais também membros do governo para tratar justamente sobre mais ações de combate. Então, até agora, temos a capital federal com muita fumaça. A gente lembra que há uma semana a gente sofreu novamente com um incêndio na Floresta Nacional. Então, muitos incêndios florestais aqui na região do Centro-Oeste. Lembrando que nós estamos há 151 dias sem chuva aqui na capital federal, o que dificulta ainda mais a respiração. Então, é ter atenção com a saúde e esperar, então, que os militares façam o trabalho para a gente ter uma melhor vida aqui na capital federal, porque tá muito difícil, viu, gente? Eu imagino, Tayane, força para você, para todos, saúde principalmente, e a gente vai continuar acompanhando essa investigação, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desses incêndios que ainda atingem boa parte do Brasil. Não é diferente no nosso interior de São Paulo, são pelo menos 13 focos ativos ainda na manhã de hoje, apesar da garoa registrada na região metropolitana de Campinas. E esse trabalho inclui também o uso da tecnologia e a chegada de novas ferramentas. Uma delas é o assunto desse nosso bate-papo a partir de agora com o nosso convidado. O Vitor Zanetti, ele é especialista em ESG e desastres naturais da Imagem Geossistemas. ESG é uma sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança. A tecnologia em questão, ela consegue, através de imagens de satélite, através do alto, monitorar possíveis focos de incêndio com calor. O foco de calor é um caminho para identificar onde esses incêndios podem ser registrados com mais gravidade.
Vitor Zanetti, muito obrigado por estar conosco. É um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 2 minutos. O Vitor está conosco. Vitor, você me ouve? A gente vai restabelecer o contato com o nosso convidado na manhã desta segunda-feira, hoje dia 16 de setembro de 2024. A plataforma ela foi desenvolvida por essa empresa que utiliza alguns dados de satélites e sensores remotos para fornecer informações que são consideradas precisas, atualizadas sobre a localização e a intensidade dos focos de calor em todo o estado de São Paulo. Esse equipamento, essa tecnologia, oferece uma visualização clara e intuitiva, segundo a empresa, para possibilitar que as equipes de emergência tomem decisões estratégicas e tem uma atualização a cada 15 minutos com informações de satélites pertencentes à NASA. Deixa eu ver se o Vitor está conosco na nossa escuta. Vitor, você me ouve? 11 horas, 3 minutos. Daqui a pouco a gente traz a entrevista com o Vitor, porque o assunto ele é o mais importante neste momento que nós estamos vivendo, porque ele diz respeito ao meio ambiente, a políticas públicas, a nossa saúde. E, aliás, saúde num período de incêndios foi o tema também do Canal Livre na tela da Band, que você pode acompanhar hoje ainda no nosso canal do YouTube, Band Jornalismo, e também reprise às 11 horas da noite dentro da programação da Band News TV. O Canal Livre recebeu a médica cardiologista Fernanda Consolim Colombo e o médico nefrologista Dr. Décio Mion. Eles falaram a respeito de como o nosso corpo se comporta em um ambiente de alta poluição, queimadas e o risco para quem tem já determinado por médicos problemas cardíacos nessa época de queimadas. A gente chama que o organismo se adapta a várias situações. Mas é óbvio que esse grau de umidade, ele lesa de uma forma muito grande a perda insensível de água. Então a gente não percebe que está perdendo água de uma forma maior. Isso tem impacto em criança e idoso. Então às vezes a gente esquece dessas duas situações que a gente precisa ofertar mais água para criança e idoso já tem uma quantidade menor de água. Agora a poluição, como você falou, é horrível. Tem um monte de micropartículas que a gente inala e algumas delas em quantidade grande ficam, as maiores ficam nas vias aéreas, dá tosse, desconforto respiratório, um monte de coisa, mas algumas podem cair na circulação. Isso inflama o nosso organismo de uma forma significativa. A poluição, doutora, eu li que seria o quarto fator de risco de doença cardíaca? É verdade. O quarto fator de risco? Então. E ela só piora, então nós estamos caminhando aí para um futuro... Não, daqui a pouco eu não sei como é que vai ser, igual o filme de ficção, a gente vai ter que usar máscara. Mas isso é uma verdade. Dentre os fatores de risco clássicos, existem o que a gente chama de não clássicos, que são os ambientais, né, professor? Exatamente. E dentro dos ambientais, essas micropartículas, elas causam um dano silencioso e a longo prazo que a gente não imagina. Então é complicado. Esse alerta que a Fernanda falou, de você tomar mais líquido, principalmente idoso e criança, é extremamente importante. Porque nessa fase as pessoas desmaiam muito. Por desidratação. O idoso, principalmente, não toma líquido e acaba desidratando. E daí vem aquela crença popular, né? Põe um pouquinho de sal embaixo da língua. Isso. Né? Que isso aí vai resolver o problema. Na realidade, não resolve nada. Tem nada tomar água. Tem que tomar água. Se desmaiou, tem que deitar, levantar a perna para o sangue ir para o cérebro e tomar líquido. Porque esse sal, ele retém água. Mas o rim leva 1 ou 2 dias para reter tudo o que precisa. Então aquele salzinho embaixo da língua não resolve. É crença. Esses foram o Dr. Décio Mion, nefrologista, e a doutora Fernanda Consolim Colombo, médica cardiologista, entrevista ao Canal Livre, que você pode acompanhar na íntegra no YouTube Band Jornalismo, e também a reapresentação do programa às 11 horas da noite de hoje, dentro da programação da Band News TV. 11 horas 7 minutos.
Restabelecido o contato com o Vitor Zanetti, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes. Mas antes, deixa eu fazer aquele teste de praxe. Vitor, você me ouve? Bom dia a você. Bom dia, ouço sim, tudo bem? Tudo bem, Vitor. Nós estamos fazendo aqui um balanço do que está neste momento o estado de São Paulo em função, apesar da garoa que marca esta segunda-feira, ainda com 12 municípios com focos de incêndios florestais. Região de Campinas, por exemplo, tem incêndio entre Campinas e Morungaba, em Campo Limpo Paulista, em Espírito Santo do Pinhal, Mococa, Mogi Guaçu, Brotas, Caconde e Amparo. E uma nova ferramenta tem auxiliado a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, utilizando as imagens do alto. E eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte de que maneira essa ferramenta pode não apenas ajudar no combate às chamas, mas prever novos focos de incêndio também. Muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito obrigado mais uma vez por a gente conversar, por esse espaço aqui. Na verdade são ferramentas que a gente utiliza a partir dos dados de satélite, né, dos dados de satélite da NASA, um convênio que a gente tem com a NASA que fornece os dados do NOAA, então dos dados do VIRS e do MODIS, e a partir desses dados então a gente consegue triangular, né, saber onde está, detectar onde estão acontecendo os focos de incêndio, a intensidade desses focos de incêndio, e utilizando algumas outras ferramentas de inteligência artificial a gente consegue inclusive saber quais são os riscos de incêndio em volta daquele incêndio ou em outras áreas do estado naquele momento, né? Não só pensando aí em lugares onde a gente já está tendo fogo, mas lugares onde é possível ter fogo ou onde você tem maior chance de desenvolver um incêndio e também para onde esse incêndio pode caminhar, né? Então, cruzando com vento e tudo mais, você conseguiria detectar tudo isso, né? É uma ferramenta relativamente nova, de fato, tá? Mas que está aí disponível para as autoridades e para as empresas privadas também. E na prática, onde ela já tem sido usada nesse período tenso que nós estamos vivendo de estiagem? Alguns clientes da nossa empresa já têm utilizado ela, né? Então vários clientes do agro, alguns clientes privados aí também, e especialmente nós temos uma parceria hoje com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que tem utilizado ativamente essa tecnologia de detecção em especial, para ajudar, orientar e monitorar, não só os focos de incêndio, mas também as equipes em campo, que a ferramenta tem essa habilidade, né, de monitorar e ajudar a entender, né, a dinâmica toda da coisa em campo. Então eles têm usado também isso. Fazendo uma comparação assim bem simples, mas quando a gente vê, por exemplo, algumas transmissões esportivas, jogos de futebol, a gente vê aquele chamado mapa de calor, que mostra a intensidade de onde cada atleta percorreu dentro do campo. Uhum. É mais ou menos um mapa de calor que a ferramenta oferece para os bombeiros, dizendo, olha, o incêndio ali já foi controlado, mas a terra está muito quente, ou uma região onde não tem um foco de incêndio. Visualmente, esse mapa de calor, ele pode ajudar no combate ou em evitar que o incêndio se inicie? A comparação é parecida? Evitar que o incêndio se inicie é meio complicado, porque assim, o que pode acontecer, na verdade o incêndio pode acontecer de qualquer forma, né, no fim das contas, desde um pedaço de vidro jogado no lugar errado, até um incêndio criminoso de fato, ou um incêndio que saiu do controle, né, nessa época do ano o que a gente tem visto é muitos incêndios saírem do controle, né, especialmente na zona rural, as pessoas estão muito acostumadas a queimar lixo, a queimar folhas, enfim, essas coisas. E eventualmente num ambiente muito seco, né, num ar muito seco, com muito pouca umidade, esses incêndios saem do controle. Então prever que o evento aconteça é muito difícil, né, prevenir que o evento aconteça, mas com certeza ajuda a entender onde ele tem maior chance de acontecer. Isso sim, ela ajuda bastante, tá? E usando um pouquinho da sua analogia, é mais ou menos isso, tá? Não é bem um mapa de calor, tá? É basicamente o seguinte, o satélite, ele está passando sobre a Terra, então a cada X tempo lá ele passa de novo sobre o mesmo lugar, né, o dado atualiza a cada 15 minutos, mas cada satélite passa em média a cada 3 horas sobre a Terra e ele passa com um sensor de infravermelho, tá? Então imagina, sabe aquele termômetro que estavam usando para medir a temperatura das pessoas pela testa na época da Covid, né, ficou muito famoso, tá?
É mais ou menos como se fosse aquilo, mas dentro de um satélite, e ele aponta para a Terra, e ele consegue medir justamente a quantidade de radiação, né, a quantidade de calor que está vindo da Terra, e portanto aponta quando isso está fora de um padrão esperado, tá? Ele aponta que aquilo é um possível incêndio, é o que a gente chama de foco de calor. Por quê? Porque pode ser um incêndio? Pode, mas pode ser uma chaminé também. Aí tem algumas ferramentas que a gente usa para filtrar e tirar esses que a gente chama de falsos positivos, né? Seriam chaminés, chamas, né? Então, por exemplo, você tem uma refinaria emitindo aquelas chamas e tudo mais, isso tudo vai aparecer no satélite, e a gente usa uma ferramenta para filtrar isso, então, e apontar só aquilo que realmente pode ser um incêndio. E aí, a partir da hora que a gente tem uma boa indicação do que pode ser um incêndio, é que você começa a trabalhar esse dado e aí entender o que está acontecendo, aonde e quando começou, para onde está indo, enfim. Nós estamos conversando com o Vitor Zanetti, especialista em ESG, desastres naturais, da Imagem Geossistemas, falando a respeito desse trabalho da tecnologia associada ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil. A expectativa para que a ferramenta seja ainda mais utilizada, ampliada para outros municípios, outras regiões do país, Vitor? Sim, claro. Na verdade, a gente já tem mais alguns convênios que a gente está fazendo, tá? Região de Minas Gerais, região lá do Centro-Oeste, Goiás, especialmente, que algumas entidades de governo e também algumas empresas privadas já entraram em contato conosco, e nós estamos trabalhando com eles justamente. Nesse primeiro momento, a gente trabalha mais junto mesmo para ajudá-los a saírem dessa situação terrível, né? Não tem jeito, nós estamos num ano muito seco, muito atípico em termos de secura, né? E com essa secura toda, mais a temporada de incêndio, né? No Brasil, a gente tem meio que uma temporada de incêndios, infelizmente, né? Que é esse período do final de agosto até o começo de outubro, né? O mês de setembro, de modo geral, a gente tem uma quantidade de incêndios muito grande no Brasil inteiro, como um todo, e quase todos os anos a gente vê isso. Infelizmente, esse ano, com o clima estando muito atípico, a gente acabou vendo uma temporada muito mais perigosa e com muito mais incêndios do que o que a gente está acostumado a ver, né? Então a gente tem ajudado também todas as autoridades que nos procuram, tem ajudado as empresas que nos procuram. Nesse primeiro momento, o nosso intuito é mais ajudar do que qualquer coisa, tá? Mas claro, tem empresas que já têm posse da tecnologia, já tinham contratos com a gente, que estão absorvendo ela também para utilizá-la no seu dia a dia, agora para frente, né? Nesse período de estiagem no Brasil, é sempre muito importante contar com ferramentas como essa. Vitor, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia de trabalho para você e para toda a sua equipe nesta segunda-feira. Muito obrigado para vocês, bom dia.